E aí, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as classes de incêndio. Falando aí de uma maneira bem simples, classe de incêndio é a classificação do incêndio de acordo com o material que está queimando. A divisão do incêndio em classes de acordo com o material que está queimando, ela ajuda aí muito na hora do combate. Nós temos que entender que dependendo do material combustível que está sendo queimado, que está sendo consumido pelas chamas, a divisão do incêndio em classes, ela contribui muito na hora do combate. Isso porque cada material combustível ele possui uma característica própria, que influencia diretamente na escolha do agente extintor. A escolha do agente extintor e da técnica correta vai fazer com que o meu combate seja muito mais eficiente. Por isso que os incêndios foram divididos em classes, para que nós possamos identificar de uma maneira mais rápida o material combustível que está queimando, para que eu possa escolher o agente extintor e a técnica mais adequada, o que consequentemente fará com que o meu combate seja mais eficiente. Eu preciso saber que combater um incêndio não é simplesmente jogar água. Se eu utilizo um agente extintor que não é muito apropriado para o material que está queimando, eu posso propagar o incêndio ou até mesmo causar um acidente. Um exemplo que eu posso dar é a utilização de água em materiais elétricos energizados. Se eu utilizo água para esse tipo de material combustível, eu posso correr o risco de sofrer uma descarga ou um choque elétrico durante o combate. Então vamos lá. Quais são as classes de incêndio que existem hoje? Classe A, que é um incêndio que ocorre em materiais sólidos. Classe B, que é o incêndio que ocorre em líquidos inflamáveis. A classe C, que é o incêndio que envolve materiais elétricos energizados. É muito importante eu saber isso. Os materiais têm que estar energizados. Se por acaso eles estiverem sem energia, essa classe ela se torna a classe A. Uma outra classe que nós temos é a classe D, que envolve metais combustíveis. E a última classe é a classe K, que envolve óleo e gordura. Nós vemos isso muito em cozinhas industriais. Incêndio classe A são aqueles que ocorrem em materiais sólidos. Uma das características desses materiais é que eles deixam resíduos. Aqui nessa foto, nós vemos um incêndio que aconteceu em uma favela. E nós vemos facilmente aqui a presença de muito material que sobrou após o incêndio. Uma outra característica do incêndio classe A é que eles queimam em superfície e profundidade. Essa tora ilustra muito bem essa característica. Nós percebemos que ela está queimando por fora, por causa da presença aqui dessa fumaça, mas também nós vemos aqui que por dentro da tora ela está queimando. Por que isso acontece? O calor ele penetra, ele atravessa pelas fibras do material e consegue queimar, incendiar a tora aqui por dentro. Para essa classe de incêndio, o melhor agente extintor é a água. Por que a água é o melhor agente extintor nesse caso? Porque ela também consegue penetrar pelas fibras do material e apagar o incêndio que está dentro do material, ou seja, ela também vai apagar em profundidade. Incêndios classe B são aqueles que envolvem líquidos inflamáveis. Uma de suas características é que eles não deixam resíduos, ou seja, eles são totalmente consumidos pelo incêndio. Outra característica é que eles queimam em superfície, ou seja, diferente do material sólido que queima na sua profundidade, o líquido inflamável ele só vai queimar a parte que está em contato com o comburente. Uma outra característica é que ele não possui forma definida. Esse líquido aqui, ele tem a forma da taça, mas se nós pegarmos ele e derramarmos no chão, nós vamos perceber que ele vai perder essa forma. O melhor agente extintor para ser utilizado nessa classe é a espuma e o pó químico, porque eles formam uma camada por cima do líquido inflamável, impedindo o contato dele com o comburente, no caso o oxigênio. Incêndios classe D são aqueles que ocorrem em metais pirofóricos. Aqui temos alguns exemplos: magnésio, lítio, alumínio fragmentado, zinco, titânio e sódio. Uma curiosidade e um ponto importante que deve ser observado aqui é que esse tipo de material ele reage muitas vezes violentamente à água, ou seja, devemos evitar jogar água em metais pirofóricos sob risco de explosão. Nesse caso, o melhor agente extintor para ser utilizado são os pós-químicos que são apropriados para esse tipo de material.
Incêndios classe C são aqueles que ocorrem em materiais elétricos energizados. Uma característica desse tipo de incêndio é que quando ele é retirado da tomada, ele se torna um classe A e ele deve ser tratado como tal. É importante nós entendermos aqui o quão perigoso é nós utilizarmos água nessa classe de incêndio. A água ela é um excelente condutor de eletricidade. Nós estaríamos correndo o risco de choque elétrico se utilizarmos água em incêndios classe C. Nesse tipo de classe, o melhor agente extintor é o CO2, ou seja, o gás carbônico, e também o pó químico. Damos preferência para a utilização do CO2 porque o pó químico em contato com o material elétrico ele pode danificá-lo. Aqui no nosso último slide nós vemos a classe K, que são os incêndios que ocorrem em cozinhas industriais envolvendo gordura e óleo. É importante nós entendermos aqui que esse tipo de incêndio, classe K, eles são as principais causas de danos materiais e muitas vezes eles envolvem vítimas que podem chegar até a perder a vida nesse tipo de incêndio. E é isso aí, pessoal. Encerramos aí mais um módulo do nosso curso. Grande abraço e até a próxima aula.